Bom dia, amados. Aqui é o evangelista Ronei. Quero falar aqui a respeito do pecado contra o Espírito Santo. As pessoas ficam em dúvida e pensando: o que será o pecado contra o Espírito Santo? Será que é falar contra a obra de Deus? Será que é xingar Deus? Ou será que é pecar contra Jesus? Ou contra a palavra de Deus? Ou duvidar de alguma coisa? As pessoas ficam com essa dúvida. Outros pensam que é falar contra uma pessoa que está falando em língua, profetizando. Mas nenhum desses pecados é o pecado contra o Espírito Santo. E Jesus nunca nos deixou em dúvida. E ele mostra claramente, e a Bíblia tem resposta para todas as perguntas. E Jesus falou: a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens preferiram as trevas. Então, o pecado contra o Espírito Santo é contra o homem quando o homem não se arrepende dos seus pecados e tenha a opção, a escolha, faz a escolha errada. Ele, em vez de escolher a luz, ele escolhe as trevas. Em vez de escolher Jesus, ele escolhe Lúcifer. Então, as pessoas que fizeram um pacto com Satanás de todo o coração, não esse que fala que é satanista de boca, mas os que fizeram realmente um pacto com o diabo ali no interior do coração para prosperarem, para vender e comprarem, principalmente na área da fama. Eles se prostraram ali diante de Satanás e fizeram pacto. Fizeram aquele pacto. Então eles rejeitaram a luz, que é Cristo, e preferiram as trevas. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É quando o homem rejeita a luz, que é Cristo, a única esperança da humanidade, e prefere as trevas. E o espírito do diabo é a serpente, que foi revelada lá no Éden. Desde o início, ela está aí, enganando a humanidade. Porque os homens às vezes falam assim: o diabo se apossou de uma serpente. Ele não se apossou, ele é uma serpente, Ele era um anjo querubim, mas lá no Éden ele se tornou uma serpente, A serpente é um espírito, Mas existe dois espíritos, O espírito de Deus, chamado Espírito Santo, e o espírito do diabo, que é a serpente. Lá em Apocalipse fala bem claro, Apocalipse 12. A antiga serpente, Antiga por quê? Antiga é que ela estava lá desde o Éden. E Jesus diz que ele foi homicida desde o princípio. Ele matou o homem, Quando Deus falou: não coma dessa árvore, e Satanás disse para comer, então o homem fez o contrário do que Deus estava mandando. Preferiu as trevas ali e fez uma adoração, a Satanás. Mas no princípio Deus deu a punição da morte, a morte física, que o homem, a partir do momento que deu ouvido a Satanás, começou a envelhecer e apareceu doença, apareceu todo tipo de coisa, a vergonha, o medo, todas as coisas apareceram ali a partir do momento que ele obedeceu a Satanás. Mas em Cristo é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus, aonde está o Espírito de Deus? Lá em Ezequiel, capítulo 1, diz que o espírito da criatura estava nas rodas. Então estava nos lombos, no quadril. E existia um trono. E ali no trono tinha um ser parecido com um homem, que era Deus, E do seu quadril e dali para cima era fogo. E do quadril para baixo era fogo. Então o fogo estava no interior e no meio dele. E o espírito da criatura estava nas rodas. E essas rodas simboliza, o pai e o filho. Uma roda dentro de outra roda. É que os dois estão ligados como uma conexão. E são uma só pessoa. Porque Deus é um espírito e Jesus é carne. E lá em Colossenses 2:9 diz que toda a plenitude da divindade está no
corpo, né, de Cristo, corporalmente, no corpo de Cristo. Então o corpo de Cristo é onde está toda a plenitude da divindade do Pai. E o Espírito Santo está derramado sobre a humanidade. Então, eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.